Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas para essa oficina da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, em parceria com o Colégio de Diretores de Escolas do Ministério Público Brasileiro, o SEDEMP, a Escola Nacional do Ministério Público e as escolas superiores do Ministério Público de Goiás e de Tocantins e do Centro de Apoio, ou melhor, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, do Ministério Público do Espírito Santo. Hoje, bom, essa trilha faz parte daquilo que a gente chama de formação de formadores, que é uma das atividades que nós estamos programando enquanto escola superior. Hoje vão ser abordadas a utilização de tecnologias que fomentem o engajamento do público em ações educacionais, tais como palestras, oficinas, cursos, com o objetivo de que membros, servidores, possam planejar e executar ações de qualificação de forma mais eficiente. Questões como a elaboração de apresentação, que diminuam a carga cognitiva, com o foco nas temáticas relevantes de uma apresentação, o uso de animações em apresentações, o uso adequado do Mentimeter, do Socrative e do Padlet, serão alguns dos temas que vão ser abordados hoje. Esse encontro faz parte da trilha Formação de Formadores no Ministério Público, uma ação de educação continuada com enfoque eminentemente prático, que busca difundir conhecimentos didáticos e pedagógicos para aprimorar as atividades docentes do Ministério Público Brasileiro. Nós convidamos duas especialistas no tema, a doutora Camila Colombo e a doutora Laís Cherobim Parolin, que são professoras doutoras que possuem amplo conhecimento e prática em metodologias alternativas, em metodologias ativas e em ferramentas de ensino. A professora Camila é especialista em metodologias alternativas, metodologias ativas e ferramentas de ensino, é docente auxiliar e colaboradora do Centro de Ensino e Abordagem, Núcleo de Desenvolvimento Docente CREARE, vinculado à assessoria educacional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é uma das instituições que está mais avançada na perspectiva desses usos de tecnologia aplicada à educação. Desde 2018, a professora Camila desenvolve eventos e capacitações nesta área, na PUC do Paraná e para outras instituições públicas e privadas, tornando-se, em 2020, líder da equipe de formação docente do CREARE. Ela é doutora em Engenharia Química e Ciências de Materiais pela Universidade Federal do Paraná. Seja muito bem-vinda, professora Camila. A professora Laís Cherobim Parolin também é colaboradora do CREARE, da PUC do Paraná, organizando oficinas e formações para professores de graduação e pós-graduação nas diferentes modalidades de ensino, envolvendo estratégias de aprendizagem ativa, uso de tecnologias e métodos relevantes para a promoção da aprendizagem significativa. É professora da PUC do Paraná, bióloga e doutora em biologia animal. Então, eu quero agradecer às professoras Laís e Camila por estarem conosco e por inaugurarem esse processo dentro do Ministério Público Brasileiro de qualificar ainda mais os nossos membros, os nossos servidores que estão desenvolvendo palestras, cursos, eventos, oficinas, que trabalham nos centros de apoio, nas diversas áreas especializadas da instituição, ou que fazem essa ponte numa promotoria com a comunidade. A importância da comunicação adequada para que a mensagem do Ministério Público seja compreendida, que a gente não fique usando aquele juridiquês que é fechado e que ninguém entende, é fundamental para que o Ministério Público cumpra o seu papel de promoção da cidadania, de uma cidadania igualitária e da defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos da população, principalmente essa população mais carente que depende dos nossos serviços. Então, eu quero agradecer de modo especial também a Leonora e a Andréia,
que organizaram todas essas atividades e já passar a palavra para as professoras Camila e Laís iniciarem a oficina. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Eduardo. Agradeço novamente o convite. Obrigada, Leonora e Andréia, também pelo convite. A gente teve bastante troca para entender os desafios e a proposta que a gente poderia trazer para vocês de uma forma que fosse mais aproveitosa, né? Então, só complementando, né, o doutor Eduardo, né, ele comentou agora, eu sou a professora Camila, já fazem alguns tempinhos, né, uns 4 anos que eu trabalho com as metodologias ativas, com metodologias de ensino, e nós temos na PUC um centro de ensino e aprendizagem, onde a gente oferta capacitações para toda a comunidade docente interna e também cursos externos para professores de outras instituições. A gente sempre tenta buscar, né, a essência do que o público espera da gente, né, nessas ações, e a gente pede que vocês fiquem bem à vontade para tirar dúvidas, para fazer perguntas, caso a gente esteja indo muito rápido, que vocês também nos avisem, dá para ir um passo a passo mais devagar, mas lembrando a todos que a gente está gravando, né, esse evento, que vai ser disponibilizado, acho que a Leonora e a Andréia vão passar essas informações, e além disso a gente preparou um material de apoio, um PDF com uma sequência bem detalhada de todos os passos do uso dos aplicativos que a gente vai utilizar na oficina de hoje. Então, mesmo que vocês não consigam acompanhar ou fazer os logins, os cadastros em todos os aplicativos nesse momento, a gente tem um material bem detalhado com todas as informações que vocês precisam para utilizar cada um deles. Já passei esse material para a Leonora e para a Andréia, eu não sei exatamente onde vai ser disponibilizado, mas eu acredito que depois elas passem essa informação para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês consigam ver a minha apresentação. Eu não consigo olhar o chat a partir de agora, mas a Laís vai ficar de olho, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou pedir para que ela me interrompa, né, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida enquanto eu estiver falando, e se a dúvida não for pertinente para o momento, daí a gente espera o encerramento de cada uma das sessões, né, para responder de maneira individualizada essas perguntas. A nosso primeiro apresentação foi proposta, então, uma elaboração de materiais e uso de ferramentas digitais que promovam o engajamento. Quando a gente veio com essa temática, com essas duas temáticas, né, a gente propôs a vocês, né, uma ementa, onde a gente está direcionando essa oficina a instrutores, palestrantes, interessados em utilizar tecnologias digitais para conduzir atividades durante seus cursos e palestras. E nessa oficina vocês vão ter, então, a oportunidade de experimentar 4 diferentes aplicativos, são o Socrative, o Mentimeter, o Slido e o Padlet, e todos esses aplicativos, eles têm a finalidade de promover o engajamento, e esse engajamento ele pode ser proporcionado em qualquer contexto. Então, a gente vai trazer para vocês alguns exemplos de onde vocês podem utilizar, mas vocês podem adaptar esses usos para a palestra ou para o curso que vocês estão ministrando. E, além disso, o início dessa nossa fala vai ser justamente sobre a criação de apresentações que sejam engajadoras e que, principalmente, foquem no objetivo da exposição. Então, quando a gente está falando de um curso ou de uma palestra que ela é expositiva, quais são os elementos que são primordiais para estarem nesse slide ou em uma atividade que vocês vão elaborar, e o que não é tão primordial assim e que vocês podem retirar da apresentação de vocês e somente falar. Então, a gente inicia com uma primeira temática que tem toda a essência do porquê que a gente elabora um material de apoio, o porquê que a gente elabora um slide para uma apresentação, seja uma palestra, seja um curso.
Normalmente, pelo que as professoras nos passaram, vocês têm um material de apoio que é compartilhado com os cursistas, né, ou com o público de alguma das palestras que vocês estão ministrando. A principal pergunta, né, ou o principal ponto que a gente tem que chamar a atenção quando a gente está elaborando esse material de apoio é em relação à carga cognitiva. E para não deixar algo assim tão vago, eu trouxe aqui algumas definições sobre carga cognitiva e a importância que a carga cognitiva tem em uma apresentação. Então, por definição, a gente pode dizer que a carga cognitiva é o esforço mental total que uma pessoa precisa para completar uma tarefa. Um bom desempenho de uma tarefa, de uma atividade, tem que ser aquela em que a carga cognitiva ela não exceda o esforço mental disponível da pessoa. E a gente atinge desempenhos melhores ou aprendizagens mais efetivas quando a gente consegue reduzir a carga cognitiva, porque você está fragmentando o esforço da pessoa em pequenas aprendizagens. Então, quando você distribui as informações em pequenas informações, de modo que cada tarefa ou cada atividade que seja desempenhada não exija tanto esforço mental, você vai ter um melhor desempenho das atividades propostas ou de um conceito que está sendo explicado. Só que a carga cognitiva, ela é dividida em três tipos básicos, e que você tem que levar em consideração esses três tipos de carga cognitiva na hora de preparar uma apresentação, de elaborar uma tarefa, de elaborar uma atividade. As cargas cognitivas que a gente tem no conhecimento são a intrínseca. Essa carga cognitiva, ela está relacionada com os conceitos que o público tem de entendimento. Então, você está passando um conceito para o teu público, ele está entendendo esse conceito, nós estamos falando dessa carga cognitiva intrínseca. Quando a gente fala da carga cognitiva natural, a gente está pensando no esforço que essa pessoa tem de entender a estratégia que o palestrante, que a pessoa que está conduzindo um curso utilizou para que ele entenda determinado conceito. E a gente tem ainda a carga cognitiva chamada de externa. Essa carga cognitiva externa é tudo aquilo que causa uma distração, mas que está tirando a atenção do público para ter uma aprendizagem mais efetiva. Então, carga cognitiva intrínseca é o entendimento dos conceitos. A natural é aquele esforço que você utiliza para compreender as estratégias utilizadas pelo palestrante. E a externa está relacionada com todas as distrações que podem ter durante uma palestra ou durante um curso expositivo. Além desse equilíbrio, né, dessas três cargas cognitivas, quando você está montando uma apresentação, você precisa criar uma estratégia de modo que essas três cargas cognitivas não sejam totalmente ocupadas em coisas que você não tem a intenção. Se a tua intenção é que o teu aluno de um curso, teu cursista, ele entenda um conceito, você tem que cuidar com a estratégia que você utiliza para que você faça ele chegar nesse conceito, para que ele entenda esse conceito, e você tem que cuidar para não colocar distrações para o teu estudante, para o teu cursista, no meio de tudo isso. Então, a aprendizagem efetiva, uma aprendizagem bem construída, ela vai levar em consideração principalmente o uso de estratégias que são eficazes, que possuam uma sequência lógica e que você consiga explicar os temas ou a abordagem de alguns temas de estudo de uma maneira que facilite o entendimento do teu cursista. Só que para o cursista atingir essas aprendizagens, possuem vários obstáculos. Além da gente pensar na carga cognitiva, a gente tem que pensar que o esforço mental é um recurso limitado, então a gente não pode exigir mais do que uma pessoa consegue te entregar.
o foco dessa pessoa não está 100% na apresentação, isso também vai dispersar ou não atingir os níveis que você deseja de aprendizagem. As pessoas têm um esquecimento rápido, muitas vezes. E, além disso, podem ter distrações, a pessoa pode estar fazendo mais do que uma tarefa ao mesmo tempo, e tudo isso pode interferir na aprendizagem, mesmo quando a carga cognitiva esteja na medida certa. E quais são algumas sugestões para reduzir a carga cognitiva, principalmente quando a gente pensa em eventos online? Já prever as possíveis incertezas que esse curso irá causar. Então, pode causar tal problema, eu já vou antecipar a solução. Permanecer acessível aos cursistas, repetir várias vezes a mesma informação, só que em diferentes contextos, padronizar algumas metodologias, algumas formas de explicação, para que você também não utilize do teu cursista a carga cognitiva dele para aprender a utilizar a metodologia e só depois fixar alguns conceitos. Tirar da explicação, da explanação, materiais que não tenham muita relação com o tema, destacar materiais essenciais, sempre fazer um link do que você está mostrando com a legenda do que você está mostrando. Então, são algumas das sugestões que a gente pode utilizar de modo a proporcionar aos cursistas, ao público de vocês, uma aprendizagem mais efetiva e mais duradoura. E o outro ponto muito importante é em relação à metacognição. O que é metacognição? Cognição é uma palavra que tem o significado de aprendizagem. Cognição é aprender. Enquanto metacognição significa a pessoa desenvolver a habilidade de saber como ela aprende melhor. Como que ela consegue fixar os seus conhecimentos de uma maneira mais efetiva e que essa aprendizagem seja duradoura. E o que a gente pode fazer para estimular a metacognição do nosso público? A ideia é que sempre se utilize estratégias ou ferramentas que regulem a nossa aprendizagem e que auxiliem a aprendizagem efetiva e duradoura. Ou seja, eu preciso escolher algumas estratégias e algumas ferramentas que proporcionem ao estudante uma fixação das aprendizagens e que, além dessa aprendizagem ser efetiva, que ela não seja esquecida com o passar dos tempos, que ela seja duradoura. E quando você coloca o teu público, os cursistas, em várias situações diferentes, utilizando estratégias e ferramentas diferentes, ele também vai entender qual é a forma que ele consegue fixar melhor os conceitos. Se é escutando, se é fazendo uma anotação, se é vendo esses conceitos em diferentes cenários. Então, o estímulo à metacognição do público faz com que essas aprendizagens fixem enquanto eles estão tentando entender novos conceitos, enquanto eles estão amadurecendo alguns conceitos diferentes. E, propositalmente, pessoal, eu expliquei 2 temas para vocês que fazem total relação com a elaboração de um material de apoio ou de uma atividade de formas bem diferentes. Se vocês perceberem, eu utilizei de um texto para explicar a carga cognitiva e trabalhei com imagens, algumas palavras-chave para falar sobre metacognição. E eu vou querer que, nesse momento, vocês acessem o site www.mente.com. Vocês podem acessar isso pelo celular de vocês ou pelo computador. E vai abrir exatamente essa tela aqui que eu estou compartilhando com vocês. E vocês vão inserir um código que a Laís vai colocar para vocês no chat, nesse espaço que tem aqui para vocês colocarem alguns numerozinhos. Então, eu vou só parar aqui o compartilhamento. Laís já está ok? A Laís já colocou aqui. Vocês vão acessar esse código e vai aparecer uma primeira pergunta para vocês. Qual das exposições para vocês foi visualmente melhor?
a exposição que eu realizei sobre a carga cognitiva ou sobre cognição e metacognição. A primeira eu estava falando sobre carga cognitiva, a segunda para metacognição. Se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar esse link, vocês podem me avisar, que eu já ajudo vocês. E se não, eu vou esperar um minutinho para vocês fazerem essa votação. Tem em torno de 20 pessoas na sala, a gente vai esperar. Estamos com 56 aqui na sala do Google, né? E na sala do Mentimeter estamos com 23. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Tem 26. Alguém está com alguma dificuldade de acessar o Mentimeter, pessoal? Só nos avisar. Podem acessar do celular ou do computador. A resposta de vocês é anônima. Quando chegar em uns 30 e pouquinhos, Laís, acho que a gente já pode compartilhar. Perfeito. 35. Uhum. Acho que podemos... Isso, Clarice, é que a gente já vai para a segunda pergunta, só um minutinho. Então, aqui, 33 das 34 pessoas que votaram falaram que, visualmente, a minha exposição da cognição e da metacognição, ela estava melhor quando comparada ao texto, né, que eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, sobre a carga cognitiva. Notem que eu evitei ler o que estava escrito sobre carga cognitiva, então eu tentei dar a mesma explicação que eu daria para a carga cognitiva se eu estivesse trabalhando com tópicos, com imagens, com algumas palavras-chave elencadas, do que quando eu trabalhei com cognição e metacognição. Porém, eu, como palestrante nesse momento, eu me senti mais confortável quando eu estava falando da cognição e da metacognição, onde apareciam pequenas palavras-chave que me lembravam do que eu precisava tratar com vocês nesse momento e qual que era a essência do que eu gostaria de trazer para vocês sobre a metacognição. Enquanto que, quando eu colei um texto enorme sobre carga cognitiva e trazia a menção de vários autores renomeados dessa área, eu consegui passar para vocês o que eu queria, mas, ao mesmo tempo, eu ficava olhando se eu já tinha falado todos os tópicos, sem ler os tópicos, mas não tinha nada que dava uma ênfase ao ponto-chave que eu gostaria de chegar com vocês sobre carga cognitiva. Então, eu posso ter deixado vocês um pouco confusos de o que essa pessoa está fazendo aqui, dando um curso para a gente de elaborar uma apresentação de slides, se ela colou um texto enorme na primeira apresentação. Isso foi proposital, para justamente vocês viverem essa sensação que talvez o cursista ou que o público de vocês viva quando você está trabalhando com uma apresentação e você domina totalmente o que você quer falar, mas você só trouxe essas informações em um texto corrido, e quando você se dá o trabalho de elencar quais são as palavras-chave, o que é importante o público assimilar e qual que é o teu objetivo, qual que é a tua intenção com cada um desses materiais preparados. Eu estou chamando de slide, pessoal, mas se vocês estão trabalhando com qualquer outro tipo de material de apoio, não tem problema. Eu digo slide porque, nesse momento, a gente está trabalhando com o PowerPoint, então eu vou focar na palavra slide, mas poderia ser uma atividade, poderia ser um próprio artigo onde vocês querem que o estudante foque a atenção em algumas palavras-chave ou em alguns conceitos. Como que você vai chamar a atenção e como que a recepção desses temas de estudo
vão ser de uma maneira melhor para o público que vocês querem atingir. Então, a ideia era que vocês respondessem, de fato, a essa segunda apresentação, a cognição e a metacognição. E por quê? Porque na segunda apresentação, eu fiz justamente o que eu estava falando para vocês na primeira apresentação e que pode ter ficado confusa. Na segunda, quando eu falei de metacognição e cognição, eu foquei exatamente no que eu gostaria que vocês entendessem, no que eu gostaria que vocês aprendessem nesse momento. O que é cognição, o que é metacognição e qual que é a estratégia que eu utilizo para desenvolver a metacognição no público que eu quero atingir. Quando eu falei de carga cognitiva, eu trouxe um monte de informação. E todas essas informações, elas diminuíram a tendência de vocês de aprender. Elas distraíram vocês, de modo que alguns de vocês poderiam estar lendo o texto, outros poderiam estar pensando por que eu coloquei tantas palavras ou tanta informação em um slide só, e poucos de vocês estavam prestando atenção realmente no que eu gostaria de passar sobre carga cognitiva. E a carga cognitiva é justamente isso. Eu gostaria que vocês entendessem qual que é o conceito ou o que significa a carga cognitiva e o porquê que a gente precisa reduzir a carga cognitiva quando a gente está fazendo uma apresentação. E o principal ponto disso era justamente que a carga cognitiva é o esforço mental que você está utilizando para completar uma tarefa. E no momento que eu estou colocando distrações e que eu não estou utilizando a estratégia correta para proporcionar uma aprendizagem para vocês, eu estou usando essa capacidade de vocês para outras coisas que não era o objetivo da minha exposição. Então, provavelmente, vocês estavam pensando em vários pontos diferentes do objetivo original da exposição inicial, que era mostrar que uma quantidade muito grande de informações, muitas distrações em uma apresentação, prejudica a aprendizagem do público, do cursista, por exemplo, em adquirir o ponto-chave do que você está apresentando. Então, a ideia, quando a gente fala de elaboração de slides, é justamente essa. Quanto é de mais, quanto é de menos? O que tem que chamar a atenção quando eu estou elaborando uma apresentação? Eu posso encher de figuras? Existe um número mágico de figuras? Eu posso colocar muito texto? Eu não posso colocar muito texto? Eu posso colocar animações? Eu não posso colocar animações. E aí a gente colocou uma segunda pergunta no Mentimeter, e vocês podem continuar conectados, que é sobre por que a segunda apresentação, no ver de vocês, eu trouxe um monte de elementos, mas na visão de vocês, por que ela foi melhor aproveitada? Essa dá para colocar uma nuvem de palavras, Laís, dá para colocar uma ou 3 palavras, isso? Então, vocês podem colocar em até 3 palavras do porquê que essa apresentação foi melhor aproveitada. Nós vamos esperar também alguns minutinhos para vocês responderem. Podem colocar somente uma palavra ou podem colocar até no máximo 3 palavras para responder essa pergunta. Então, aqui, essa nuvem de palavras, as palavras que foram citadas mais vezes, elas vão aparecendo no centro e com um tamanho maior. Então, as principais são visualização, visual, direta, objetiva, conexão, interessante, mais visual, valorização, agradável, palavras-chave, simplificada, priorização, foco no palestrante, imagens relacionadas, mais clara, aspecto visual, dinâmica. Pessoal, basicamente é o conjunto de tudo isso que vocês estão falando. A ideia de você diminuir a carga cognitiva de uma apresentação é proporcionar ao teu público, que pode ser um estudante, pode ser um cursista,
não sei exatamente quais são as diferentes áreas que vocês trabalham, a Leonora me explicou que são um monte de áreas, né? Mas é para proporcionar ao teu público uma aprendizagem efetiva, duradoura e com o foco no teu objetivo. Então, você está passando para a tua apresentação exatamente os elementos que você gostaria que o teu público aprendesse e que essa aprendizagem fosse efetiva e duradoura. E você está utilizando todo essa carga, esse espaço mental do teu público exatamente para o que você quer. E você não está fazendo com que o teu público pense, ora, em como essa apresentação foi construída, tente ler. Se você coloca uma imagem com um monte de palavras pequenas no meio, ele vai ficar tentando ler o que são aquelas palavras no meio da imagem. Se tem alguma coisa em movimento e que não tenha nenhum vínculo com a tua apresentação, isso vai chamar a atenção, ele vai ficar olhando para a coisa em movimento e vai perder o foco. Então, você tira todas as distrações possíveis de uma apresentação e você foca exatamente nos elementos que são do teu interesse e você deixa todo o espaço mental do teu público para, de fato, ele aprender, ele conseguir se conectar com os conceitos que vão ser ensinados por vocês. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Vocês já realizaram, então, essa atividade. E aqui eu trouxe algumas perguntas, né, da intenção na criação dos slides. Quando você está criando uma apresentação, quando você está criando um curso ou uma palestra, quando você está montando os seus slides, no que você pensa? Em divertir quem está assistindo, quem vai ser o teu público, em quebrar a monotonia, em trazer a atenção para algo? Eu trouxe esses elementos porque muitas vezes a gente fala assim, coloca uma animação, porque isso vai ficar mais divertido. O intuito da apresentação, a intenção, não seria a diversão, mesmo quando você coloca uma animação. Poderia ser quebrar a monotonia, mas para trazer a atenção para algo. Então, toda vez que você está montando uma apresentação, uma atividade, uma palestra, a pergunta que tem que ser feita é: qual que é a intenção, qual que é a minha intenção com esse slide? E se o teu objetivo, como era o meu, era explicar para vocês o que era carga cognitiva, o que eu deveria trazer? Definição de carga cognitiva, os 3 tipos de carga cognitiva e como que eu posso melhorar a aprendizagem em relação à carga cognitiva. E não aqueles 4 parágrafos com um monte de informações em uma letra pequena que muitas vezes não chama a atenção de quem está assistindo o evento. E a gente sugere que um equilíbrio na hora de você montar uma apresentação seria a utilização de animações semelhantes. Então, não colocar, ora, um objeto surgindo, ora, um objeto quicando. Porque aí você está chamando a atenção para a animação e não para a palavra ou para o elemento que, de fato, deveria chamar a atenção do teu público. E fazer isso para uma parte dos elementos do slide. E não todos os slides estarem com um número X de animações. As fontes têm que estar em harmonia e as imagens para ilustrar ou equilibrar. Uma imagem, ela pode ilustrar o que você está falando, mas se você colocar uma imagem com muitos elementos, com palavras escritas no meio dela, novamente, você está chamando a atenção, você está usando a carga cognitiva do teu público para a imagem e que provavelmente não é o objetivo da tua apresentação. Então, a gente trouxe aqui essa pergunta que a gente sugere que toda vez que vocês estejam montando uma apresentação, que vocês estejam preparando um material, que vocês se perguntem qual é o objetivo de aprendizagem dos cursistas com esta exposição que eu vou fazer. E aí vocês vão colocar em evidência com animação e trazer a atenção
justamente para o foco da aprendizagem. Aqui a gente trouxe para vocês algumas ferramentas que vocês podem utilizar para a elaboração de apresentações. A gente está utilizando aqui o PowerPoint, né, que eu acredito que é a ferramenta mais utilizada, ou pelo menos mais conhecida. Vocês podem carregar essa apresentação elaborada no PowerPoint no Google Apresentações. E se vocês criarem uma apresentação pelo Google Apresentações, todas as ferramentas disponíveis no PowerPoint estão também no Google Apresentações. Então, criar uma apresentação no PowerPoint e criar uma apresentação no Google Apresentações é igual, vocês vão ter as mesmas opções. E existem dois outros softwares que eles trazem elementos diferenciados, vocês podem utilizar de fundos mais bem elaborados, de imagens já do próprio software, de animações também diferenciadas, que é o Prezi e o Canva. Ambos possuem licenças gratuitas para uma aplicação limitada, e você consegue comprar a assinatura do software, e aí você tem todas as opções, né, de cada um desses softwares disponíveis. A versão gratuita, ela já acaba suprindo as necessidades de uma apresentação, por exemplo, para uma aula, para uma palestra, para um curso. Caso vocês tenham a necessidade de mais elementos, aí sim a gente orienta, então, que sejam assinados, né, sejam pagos essas licenças para esses softwares. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como montar essa apresentação, mas bem simples e bem rápido, para a gente também não perder muito o tempo disponível do nosso curso de hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês exatamente o slide que eu montei sobre a metacognição. Então, vocês podem perceber aqui que ele tinha algumas animações, aparecia primeiro um elemento, depois o segundo elemento, e, por fim, essa última frase. Como que a gente faz essa animação no PowerPoint? Então, eu deixei aqui todos esses elementos já em um slide apenas, para a gente não perder muito tempo. Aqui é só uma caixinha de texto, né, onde está escrito, então eu escrevi cada um desses textos e colei essas duas imagens aqui do Google Imagens mesmo. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu quero colocar uma animação nesta palavra aqui, cognição, que é aprender, e nesta imagem aqui. Essas duas animações, eu quero que elas entrem juntas. Então, eu estou selecionando as duas juntas, estou usando o Ctrl do computador, deixo o Ctrl apertado e seguro na outra imagem. Vou aqui em animações, aqui em cima, e eu vou colocar aqui painel de animações. E a primeira animação que eu vou utilizar é essa aqui de aparecer. Então, tanto esta palavra quanto essa imagem, elas vão aparecer juntas. Eu posso aumentar depois o tamanho da imagem, enfim, posso colocar ela aqui em uma posição que agrade mais, mas a animação já está colocada. Depois que essa animação surgir, eu quero que ela saia. Então, eu vou clicar aqui nessa flechinha, em painel de animações, opções do efeito. E eu vou pedir para, após a animação, ocultar no próximo clique do mouse. Ok. Então, essa animação ela vai aparecer e depois ela vai sumir. E eu vou fazer o mesmo para essa segunda. Agora eu quero esses dois. Vai surgir. Tem várias opções aqui para vocês, pessoal. E depois que isso acontecer, eu quero que ela saia também. Então, opções do efeito. Após a animação, ocultar no próximo clique do mouse. E eu vou colocar ela mais aqui no meio e agora eu vou aumentar ela de tamanho. Por fim, eu quero essa última frase aqui. Então, vou colocar uma nova animação, agora somente para ela. Esse texto aqui. E essa vai ser minha última animação. Não preciso pedir para essa última animação sair, porque já encerrei todas as informações que eu queria para esse slide. Então, quando eu clico aqui, vai aparecer essas duas informações primeiro,
essas duas informações por segundo e essa última por terceiro. Opa, aqui não saiu essa última figura aqui. Então, eu vou voltar aqui. Provavelmente a caixinha 1, eu não dei o comando para ela sair. Então, vamos ver se ela está aqui. Agora eu acredito que ela saia. Então, primeiro, segundo e agora sim o terceiro. Então, são ações bem simples que você coloca toda a atenção que você precisa para as palavras-chave ou para a aprendizagem que você quer que o cursista fixe. Esse exemplo, pessoal, que eu estou dando para vocês é um exemplo simples, mas que já resolveria esses problemas de carga cognitiva. Você está reduzindo quantidade de informação e chamando a atenção para o que realmente importa. Laís, alguma pergunta aí? Tudo certinho? Podemos dar sequência? Aqui sem comentários no chat, aproveitei e coloquei os links do Prezi, do Canva, da apresentação do Google, né? Imagino que vocês devam conhecer, mas já coloquei os links aí, então se alguém precisar, já está aí na mão. Tranquilo. Obrigada, Laís. Apareceu uma pergunta assim, vou aproveitar. Imagino que é a Thaís Guimarães. Boa tarde, Camila. Imagino essas transições devem ser feitas para trazer um diferencial, isso é bem legal. Mas qual dica daria para que não ultrapasse o limite da atenção para a distração? Acho que é uma boa pergunta para esse momento. É um bom ponto, Thaís, justamente porque o equilíbrio, esse equilíbrio que a gente fala aqui, a gente vai ter públicos diferentes, né? Em que, para alguns tipos de público, essas animações elas acabam não trazendo tanta distração quanto para outros públicos. Então, primeiro, o que eu diria assim é você iniciar aos poucos e conhecer o teu público. Acredito que se vocês estão dando palestras e cursos, isso acontece por várias semanas, né? Então, eu diria para ir sempre com cautela nos primeiros elementos, né? Então, você vai trazer algumas frases, algumas palavras com animações, com figuras, e se você vê que a pergunta ou que a interação do teu público ele está fugindo dos temas que você está propondo, provavelmente a estratégia que você está utilizando não esteja captando a atenção do teu público. Todas as ferramentas digitais, eu vou só fazer um link com o que a gente vai trabalhar agora, todas as ferramentas digitais que a gente vai trabalhar a partir de agora no curso, elas são ferramentas que podem ser utilizadas em qualquer momento da tua exposição para ver se o teu público está captando a essência do que você quer passar para ele. Então, a gente dá sugestões de utilizar essas ferramentas digitais para ver se você está atingindo o teu objetivo com a tua exposição. Esse é um bom termômetro para você saber se a forma como você está apresentando está sendo fixada ou está sendo bem aproveitada pelo teu público. A gente sugere retirar os textos, fragmentar em pequenos tópicos, sempre chamando a atenção para as palavras que são importantes para determinada definição. Então, como eu coloquei aqui, o que eu gostaria que vocês soubessem era a definição de cognição, a definição de metacognição e como estimular a metacognição, e que não precisaria ter mais animações, mais imagens ou mais informações do que isso, porque o conhecimento, a partir dessas definições, você vai conseguir contextualizar. Então, você tendo a palavra-chave, você vai conseguir explanar mais esse tema, mas a essência, o que você gostaria de fato que ficasse internalizado na cabeça do teu público, seria que cognição é aprender e metacognição é conhecer como aprender. Depois você vai dar uma aula, vai dar um curso, vai dar uma palestra expositiva, mas o foco continua sendo isso. Não existe animação de mais ou de menos, mas a gente acha que muitas animações, muitas figuras, muitas cores, muitas fontes de texto diferente distraem e utilizam a carga cognitiva externa do público.
Então, evitar o uso de muita imagem, muita fonte diferente, muita cor diferente e muita animação diferente também. Eu acho que eu não consigo responder exatamente, né? Mas a ideia é que você tente usar o equilíbrio, de fato, nas suas apresentações. Laís, qualquer comentário, tu me avise aí, tá? Pode deixar. E daí, fazendo, então, esse link com o que a professora Thais perguntou, como que eu sei que o meu público ele está entendendo? Como eu sei que ele está se apropriando dos conhecimentos que eu estou passando? Então, uma das sugestões é a utilização de ferramentas digitais intercaladas com as apresentações expositivas. Então, eu mostrei para vocês que a gente pode dar ênfase em algumas coisas na elaboração do próprio material que vai ser disponibilizado em um curso ou em uma palestra. Mas, além de ter esse material de apoio, onde você vai colocar algumas palavras-chave, quando você vai chamar a atenção para alguma coisa, a gente pode fazer o uso de ferramentas digitais para ser um termômetro de como essas aprendizagens estão sendo vistas pelo meu público, pelos cursistas. Eles estão entendendo, eles estão fixando no que realmente interessa, eles têm alguma dúvida, eles têm algo a contribuir. Então, a gente trouxe aqui algumas dos objetivos quando a gente utiliza ferramentas digitais, seja em aulas ou em cursos que sejam expositivos. A ideia é possibilitar a discussão dos temas de estudo dos cursos, deixar a palestra mais dinâmica e atraente, de modo que essas pequenas intervenções foquem a atenção de quem está assistindo, reduzir a evasão. Então, o teu cursista ele sabe que vai surgir uma ferramenta diferente, uma forma diferente dele tentar entender diferentes temas de estudo, então ele não vai desistir do curso, caso ele não tenha se adaptado à primeira aula, porque ele sabe que vai vir novidades e novas formas dele conseguir se apropriar das aprendizagens, inclui diferentes tipos de público. Os palestrantes podem visualizar melhor as dificuldades dos seus alunos. O nivelamento da turma pode se tornar mais simples com a tecnologia em sala de aula. E foi por isso que a gente trouxe alguns aplicativos para mostrar para vocês. Então, a gente vai iniciar com o Slido, mas nós vamos trabalhar ainda com o Socrative, Mentimeter e Padlet. Cada um tem funções próximas, mas a gente vai explicar uma função de cada uma deles, para que vocês entendam e para que depois vocês vejam qual que é a melhor opção para o curso ou a palestra que vocês ministram. Então, o Slido, ele é um aplicativo de back-channel para aplicação de enquetes. O que é back-channel? É um canal online para perguntas abertas da sua audiência, que podem ser identificadas ou anônimas. Nesse aplicativo, os cursistas podem enviar pelo aplicativo uma pergunta que todos os demais podem ver e curtir. E o instrutor pode usar o Slido para elaborar perguntas para os seus cursistas dentro da mesma sessão em que está o back-channel. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou acessar o Slido junto com vocês. Eu vou pedir para que vocês acessem, para que vocês tentem acessar, como eu falei, esse tutorial do Slido, do Mentimeter, do Socrative, nós vamos disponibilizar para vocês. Então, se passou alguma coisa muito rápido, se vocês não estão conseguindo fazer o login e senha junto comigo, não tem problema, porque depois vocês vão ter todo esse passo a passo. O importante nesse momento é que vocês entendam as funcionalidades dele e as aplicações, quando que vocês podem utilizar essa ferramenta digital nas aulas, nas palestras, nos cursos de vocês. Então, para acessar o Slido, vocês vão digitar www.sli.do e aqui nós temos a opção de fazer o login. Se vocês já têm uma conta, vocês vão entrar aqui com o seu e-mail e com a sua senha. Se você não tem conta, tem aqui a opção de criar uma conta. Aí vocês vão colocar o primeiro nome, o último nome, o teu e-mail, a tua senha,
E qual é o seu papel, né? Se você vai ser se você é um professor, se você é um instrutor, se você tem algumas opções aqui. Se você vai trabalhar com isso com um projeto ou como um executivo, enfim. Então, tem algumas opções de qual que é o seu papel para utilizar esse slide. E aí você vai criar uma conta, a confirmação da conta vai ir por e-mail, e aí você consegue acessar o slide por essa conta que você criou. Eu já tenho a conta, então eu vou digitar aqui o meu e-mail. Ele vai pedir o e-mail e aqui vai pedir a senha. Quando vocês acessam o Slido, ele vai ficar com essa carinha aqui. Então, aqui tem os teus eventos. Aqui tinha um teste de uma oficina, então ele fica salvo. E aqui foi um teste que eu fiz também para a oficina de hoje. Então, aqui vão ficar salvos todos os teus eventos criados. Como que eu vou criar um evento? Eu vou clicar aqui em New Slide, um novo slide. E eu vou colocar aqui, então, a oficina ou uma capacitação do dia 27/9, foi para o Ministério Público. Quando eu coloco aqui o nome do meu evento, eu vou submeter esse slide, eu vou criar esse meu evento. No momento que eu crio o meu evento, notem que ele já veio para outra página. E aqui nessa página, ele já gerou um sustenido com um código 004390. Esse aqui é o código que eu vou disponibilizar para o meu público, para os estudantes, para os cursistas, para quem vocês gostariam que respondessem ou que participassem dessa atividade. É esse código aqui. Aqui tem algumas opções que você pode criar utilizando o Slido. Então, tem perguntas de múltipla escolha, tem nuvem de palavras, tem quiz, tem a votação com estrelinha de qual que é a melhor alternativa, tem perguntas abertas e tem aqui um ranking, que é uma opção nova do Slido. Todas essas opções, pessoal, vocês podem criar e disponibilizar esse código aqui para os estudantes. Mas eu vou focar nesta audiência aqui, que são perguntas online, que é a melhor função do Slido, visto que os demais aplicativos não trabalham da mesma forma que o Slido com essa funcionalidade aqui. E quando vocês clicam aqui em audiência QIA, nada mais é do que um canal onde os teus cursistas podem colocar perguntas, fazer afirmações, fazer críticas construtivas e todos os demais podem votar caso aquela dúvida, aquela pergunta ou aquela afirmação vai de encontro com o que eles pensam. E essa pergunta mais curtida vai aparecendo no topo da lista. Então, eu vou pedir agora que vocês entrem nesse slide como estudantes, como alunos, com esse código. Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer. Aqui vocês vão digitar slide e vai aparecer essa tela aqui. Vocês não vão fazer login, vocês estão entrando como se vocês fossem os estudantes, os cursistas. E vocês vão digitar esse código aqui, 004390. E eu vou pedir para que vocês façam alguma pergunta, façam alguma crítica construtiva, façam algum elogio. Então, vou colocar aqui esse código, é 004390. Eu vou começar com o primeiro comentário para vocês verem. Eu estou entrando como aluna, não estou na minha conta. Notem que aqui eu vou escrever uma questão. Gostei do aplicativo. Eu posso colocar aqui ainda uma carinha. Então, vou colocar aqui uma carinha. E notem que eu posso escrever isso como anônima, ou eu posso colocar o meu nome. Eu vou digitar essa pergunta como anônima. E eu enviei. Todos vocês podem vir aqui e curtir a minha pergunta.
E olha como eu estou vendo como mediadora. Essa pergunta aqui, que é a mais curtida, ela está aparecendo aqui no topo. Eu, como moderadora, como ministrante do curso, da palestra, eu posso responder a isso. Legal, que bom que gostou. E eu posso utilizar isso não só para responder em particular essa pergunta, mas eu posso trazer esses questionamentos, essas afirmações para o meu curso, para a minha palestra. Então, eu estou acompanhando aqui com o celular e vou vendo assim, nossa, aqui uma pessoa anônima escreveu que gostou do aplicativo. E aí, o que vocês acharam? E vocês podem continuar aqui as interações. E exatamente, possibilita boas interações. Eu acho ele bem fácil de trabalhar. E, normalmente, como as perguntas vão de maneira anônima, você pode optar em estar com as perguntas anônimas, os cursistas, os estudantes, eles participam mais. E por ter essa opção de colocar um emoji, de poder curtir, a interação se torna maior. E, às vezes, a dúvida de um cursista é a dúvida dos demais, e eles ficaram com vergonha de fazer a pergunta, mas quando você disponibiliza esse código, eles acabam fazendo essas perguntas. E o interessante é que você não precisa deixar isso aberto somente no período em que está acontecendo o curso ou a palestra. Eu posso dizer que esse código ele vai ficar válido, vou deixar ele aberto por 24 horas ou por 2 dias, e você pode reconsultar, ir lá e ver todas as perguntas que foram feitas ou todas as interações que foram feitas em outro momento e trazer isso para o próximo módulo do curso, para a próxima palestra, caso o público seja o mesmo. Eu posso também colocar aqui para ver em tela cheia, né? Então, se você está compartilhando a tua tela, é uma forma mais bonitinha de você ver, né? Fica disponível aqui o QR Code, você não precisa criar o QR Code, então o teu estudante pode pegar o celular e já fazer a leitura dessa sala ou dessa sessão com o próprio QR Code. E essa forma de mostrar para os cursistas, né, para o teu público, fica muito mais bonitinho, né? Porque fica uma tela mais coloridinha e você enxerga de uma maneira maior, né? E lembrando que, se você quiser excluir alguma pergunta, então a gente sabe que vai ter sempre um engraçadinho que vai escrever algo que foge do tema que você está trabalhando, você tem a possibilidade de excluir aquela afirmação, a frase que foi colocada. Então, eu posso arquivar e eu posso deletar. Vocês não podem fazer isso com as perguntas dos colegas. Eu venho aqui e eu posso deletar a pergunta e eu posso responder a pergunta sempre como moderador. Então, eles recebem essa resposta quando eu coloco. Se você está como anônimo, né, vai aparecer aqui em cima, né, que tem aqui uma resposta. E daí, se você clica, aparece essa resposta que o moderador deu, né? Aqui tem uma pergunta, que eu vi que agora é uma pergunta sobre qual que é o público indicado para utilizarmos essa ferramenta. Nós já trabalhamos com essa ferramenta em seminários, em palestras, em cursos e em aulas. Então, como que funciona em cada uma delas? A ideia, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um seminário, e esse seminário possui um público muito grande, a gente não consegue abrir para perguntas para todo mundo. E, às vezes, a pergunta de uma pessoa é a pergunta das demais. Então, a gente disponibiliza esse código aqui, no início de uma apresentação, e as pessoas vão escrevendo as perguntas delas. Como as outras pessoas podem votar, a gente utiliza as perguntas mais votadas para serem respondidas. Então, é um critério de qual pergunta eu vou responder e que atinja a maior parte do público. Então, pode ser um aplicativo utilizado para perguntas e respostas em uma palestra, em um curso, em um seminário. Durante uma aula expositiva, durante um curso expositivo, eu peço para que o meu público, né, ele, enquanto eu estiver falando, sempre coloque
as aprendizagens de maior impacto que eles conseguiram se apropriar. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre o sistema solar e eles descobrem que a Terra é um planeta, alguém vai escrever lá, a Terra é um planeta, e todo mundo vai curtir se foi essa aprendizagem mais significativa que eles tiveram, e eu vou identificando quais são essas aprendizagens e se há algum equívoco nessa aprendizagem. Quando estão fazendo algumas apresentações, algumas defesas, também utiliza como uma ferramenta de deixar aberto para perguntas e respostas, né? Porque daí você pode ir respondendo sem citar todas elas e o pessoal pode ir acompanhando essas respostas. Durante o desenvolvimento de atividades, quando eu coloco o meu público, né, para trabalhar em pequenos grupos, eu deixo também essa ferramenta disponível para que eles coloquem as possíveis dificuldades que eles estão tendo, visto que eles estão em uma sessão à parte do que a minha, né? Então, são algumas das opções. Cíntia, já vou te mostrar aqui essas opções do Live Pulse. O máximo de participantes possíveis. Laís, tu lembra? Nós já trabalhamos com um público de 200 pessoas e não teve problema. Eu acho que não tem limitações de acesso, né? Eu vou garantir, pelo que eu lembro, não ter limitação, mas eu vou olhar enquanto tem outras perguntas ali, eu já respondo aqui no chat e eu abro áudio aqui também. Ok. Aqui pede como exportar as interações. Elas não ficam salvas, elas ficam salvas aqui quando você entra aqui no teu login, nos teus eventos, ficam todas elas salvas, porém você não consegue gerar um arquivo de Excel, um arquivo do Word com esse tópico aqui das perguntas ao vivo. Esse não é possível salvar essas interações, mas ele fica salvo no computador. Então, não tem como exportar. O salvar, ele fica salvo automaticamente. Então, eu vou sair aqui desse aplicativo quando eu retornar. Quando eu entro aqui em capacitação 27/9, eu consigo ver todas as interações de vocês. E aqui a Cíntia perguntou como utiliza essa ferramenta do Live Pulse aqui. Então, eu vou dar aqui um exemplo, mas os outros aplicativos que a gente vai trabalhar, eles acabam sendo um pouquinho mais interessantes para essas finalidades aqui. Mas vou colocar aqui, então, vou colocar uma própria nuvem de palavras. Então, eu posso colocar aqui o que você achou desse aplicativo. E aí, você pode salvar aqui essa pergunta. E quando eu coloco aqui para ativar ele, só um minutinho, para apresentar ele, com esse código que vocês estão utilizando, já vai para essa... ele não mudou aqui, eu vou ter que criar um novo código, só um minutinho, vou ter que criar um novo evento. Só um minutinho, porque eu já estou com esse código aqui criado, eu vou ter que criar um novo evento, porque eu não vou poder utilizar o mesmo. Então, eu vou voltar aqui, eventos, eu vou criar um novo evento, vou usar aqui nuvem de palavras, para gerar um novo código. Esse aqui é o novo código, 261.435, e agora eu vou criar, daí sim, uma nuvem de palavras. E vocês acharam desse aplicativo. E aí você vai salvar. Quando vocês acessarem com esse código, 261.435, aí, aqui quando eu compartilhar, vai ser a própria nuvem de palavras. 261.435. Enquanto o pessoal entra, só o comentário eu coloquei aqui no chat. Camila, achei a versão gratuita, até 100 pessoas ao mesmo tempo na sala. E as outras as versões pagas, isso vai aumentando. Então, por exemplo, tem um valor anual de $144 por ano, pode até 200. Aí tem outras funcionalidades, mas no gratuito até 100 ao mesmo tempo. Vocês conseguiram acessar esse segundo código, pessoal? 261.435.
Ele não está compartilhando aqui. Ou vocês não... Alguém já tentou? Ah, ele está como perguntas ainda. Só um minutinho. Ah, não, mas aqui eu tenho como se ninguém entrou ainda com esse código. Estranho. Só um minutinho, deixa eu tentar entrar com esse código. Duzentos e sessenta e um, 435. Ele não... Ele está como audiência, ele não mudou para nuvem de palavras. Será que não precisa ali? Eu acho que esse precisa apertar aquele verdinho que para ativar. Será que não é isso? Vamos ver agora. Ah, agora sim. Tem que ativar ele. Ativar aqui no verdinho. Quando é o Live Pulse, tem que ativar ele no verdinho. Aqui tá... Agora ele está aparecendo como nuvem de palavras. E o mesmo, pessoal, para as perguntas de múltipla escolha, para pergunta aberta, todas essas opções, né, que vocês têm. Como eu falei para vocês, o Slido, a gente gosta de utilizar bastante ele para essas perguntas abertas, para essa interação online. Por quê? Vocês viram que essa nuvem de palavras aqui não é tão bonitinha quanto a nuvem de palavras do Mentimeter, certo? Então, o que a gente pensou no curso de hoje? Em mostrar para vocês o melhor que cada um dos aplicativos tem. Então, o Slido, a gente aconselha que vocês utilizem, de fato, essas perguntas online, que ele funciona muito bem. A nuvem de palavras, o Mentimeter também tem essa opção, mas o Mentimeter, a nuvem de palavras, é mais bonitinha quando comparada com a nuvem de palavras do Slido. E o mesmo vale para as outras funcionalidades. Então, a Laís agora vai conduzir com vocês e ela vai mostrar daí como utilizar, por exemplo, múltipla escolha, utilizando Socrative, as perguntas abertas, utilizando o Mentimeter, que são as melhores opções para cada um dos aplicativos que a gente trouxe para vocês. Ok? Deixa eu ver se aqui daí tem as 19 respostas que a gente recebeu. E aí eu vou voltar aqui para vocês verem aqui nos eventos. Aqui está salva a capacitação, onde eu fiz aqui esta pergunta aqui para vocês. Não era essa, né? Ai, meu Deus. Essa aqui, da audiência. Então, aqui está todas as respostas que vocês tinham colocado, ok? Então, eu consigo acessar mesmo depois de ter entrado no outro código. E eu posso voltar aqui também em eventos e trabalhar aqui com essa nuvem de palavras, que foi a nossa segunda atividade, utilizando o slide. Que aqui daí tem os 21 interações que vocês fizeram. Laís, alguma pergunta, algo no chat? Não, até o momento não. Aí eu até coloquei para o pessoal, se precisar, colocar ali que a gente já responde. Ok, eu vou parar aqui a apresentação, Laís, aí pode compartilhar aí. Tá bom. Pessoal, com licença, eu vou colocar... Eu não me apresentei, né, pessoal? Eu fiquei aqui quietinha. Então, eu sou a professora Laís Querubim Parolin, então também fiquem à vontade, vamos trocar algumas ideias aqui sobre o uso de ferramentas. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Tudo certo? Tá ok, Laís, dá para ver. Tá bom, obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho do Mentimeter. Vocês já
utilizar, a gente até conversou com a Andréia e com a Leonora, né, tem outros momentos, já devem ter usado o Mentimeter em outras oficinas e cursos de vocês, mas a gente vai mostrar ele então um pouquinho rapidamente, até porque vocês já utilizaram aqui, mas para entender algumas funções do Mentimeter. Então, ele é uma ferramenta para criação de slides de perguntas, quiz, nuvem de palavras, perguntas e respostas. E eles têm diferentes recursos para ter essas respostas também em tempo real, que é uma coisa bem relevante para um momento como esse, né? Um momento de oficina, de capacitação, de troca. Então, é bom que seja muito rápido, muito dinâmico. Da mesma forma que o Slido, ele tem algumas funções parecidas, mas para algumas coisas a gente gosta, né, um pouco mais do Mentimeter, porque ele tem uma proposta, ele tem algumas opções que eu já vou mostrar para vocês. Tem até algumas pessoas que a gente conhece que utilizam o Mentimeter como uma apresentação de slides, dá para criar nele. Só que para fazer isso precisa ter uma conta paga. Então, às vezes, pode ser uma questão, né, será que vale a pena, será que não vale ter a versão paga? Eu tive até por um tempo, porque você consegue criar coisas bem dinâmicas, mas você pode fazer assim como a gente faz, cria algumas perguntas e lança e depois continua com sua apresentação de slides no Canva, no Google Apresentações, no PowerPoint. E já vou, né, como eu tô, para ser dinâmico, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vou mostrar o próprio Mentimeter. Pronto. Aqui, essa é a tela do Mentimeter que vocês podem ter entrado, se vocês estavam colocando, né, aquele primeiro código para responder as questões. Então, ele pode ter vindo já desse jeito, se apareceu, estava salvo no seu computador ou no seu celular como mentimeter.com, às vezes ele já aparece direto, né, para você votar. Aqui eu entrei desse jeito, justamente para vocês terem uma noção quando vocês forem criar, né, essas perguntas, essas apresentações. Então, ou você faz o cadastro, que isso também está tudo naquele material que a Leonora e a André vão mandar para vocês, e a gente colocou esse passo a passo tranquilo. Então, se você não tem o cadastro, clique aqui em cadastro e faz seu cadastro, ou direto pelo Google, se tiver uma conta, enfim, você pode fazer do jeito que você preferir, ou se você já possui a conta, o login direto. O meu login está salvo aqui, entro na sala do Mentimeter. Vocês vão ver que, para mim, aparece já um monte de apresentações que eu tenho, porque eu já utilizei isso em diferentes momentos, em cursos, em aulas, dentro do Criare, né, que a Camila falou um pouquinho para vocês, ou em disciplinas, em cursos que eu apresentei. Então, eu já tem várias pastas, mas quero começar, né, do zero e criar uma apresentação com vocês, para vocês terem uma noção. Então, eu posso criar uma pasta e posso colocar aqui, vou criar uma pasta para colocar as apresentações, e aqui eu vou criar uma nova apresentação dentro dessa pasta que eu criei de MP. Então, eu vou colocar aqui capacitação 2709. Vocês podem chamar como vocês quiserem, esse código fica só para vocês. Vou criar a apresentação. E aí, ele dá uma pensadinha e ele abre aqui essa tela. E uma coisa importante para dizer para vocês que essa minha versão é a versão gratuita, tá? Então, eu não estou mostrando nada que não seja de acesso de todos. E aí, ele me aparece todas essas opções aqui. Então, questões de múltipla escolha, nuvem de palavras, que vocês já utilizaram essas duas como participantes dessa oficina, né? A gente primeiro colocou a de múltipla escolha, depois a nuvem de palavras. Vocês ainda podem criar perguntas abertas, então coloca uma pergunta ali e ele gera alguns textos. Você tem a opção, né? São perguntas mais elaboradas, tem essa opção também de colocar uma pergunta um pouco mais reflexiva, que ela é um pouco mais longa, tem essa opção também. E é bem tranquilo fazer isso. Tem uma questão de escala para você colocar o que preferiu, o que achou melhor ou pior, um ranking, e aqui qual que é a opinião. Então dá para colocar ali, marcar como as pessoas fazem as perguntas, e aí quem está ali apresentando, no caso, né, seria eu, teria essa opção muito parecido com o que a Camila mostrou agora no slide. Então, algumas que a gente fez aqui, acho que dá para colocar, vou mostrar para vocês uma de múltipla escolha. A nuvem de palavras vocês já devem ter
talvez utilizado. Lembra que a Leonora comentou que já apareceu em algum outros momentos. Se vocês quiserem, vocês podem colocar no chat, a Camila me avisa e eu já monto algum específico aqui. Vou montar um de múltipla escolha, depois um de escala. Eu acho que eu já deixei alguma coisa pronta aqui. Vou fazer uma pergunta, uma bem simples, tá, gente? Então, aqui ele abre a questão, onde que a gente coloca. Eu já deixei uma colinha aqui para não ficar digitando, porque eu digito meio devagar, sabe? Vou colocar aqui as opções. Isso é uma coisa interessante. Vocês podem já deixar um texto base. Eu estou copiando de um arquivo que está aqui na minha tela ao lado. Mas vocês podem ir digitando, não tem nenhum problema. Vocês podem fazer as duas coisas, tá? Então, eu coloquei as opções aqui. Ele sempre abre como o default, né, o padrão, 3 opções, mas eu posso colocar mais alternativas. Vou colocar mais uma aqui só para mostrar para vocês. Uma outra coisa para aproveitar este momento aqui é que dá para colocar imagens, ele tem essa opção aqui. Então, vai que você quer mostrar alguma coisa, tem alguma coisa relevante, alguma imagem, algo que ilustre aquilo que você quer evidenciar, às vezes tem a ver com a capacitação, que eles batam o olho naquela imagem, escolham qual que é a mais relevante, enfim, você pode, ele tem, ou você puxa do seu próprio arquivo, né, você faz o upload, ou ele tem uma biblioteca online, que você pode utilizar alguma imagem aqui, ou ele tem até a opção de GIFs. Se quer fazer alguma coisa um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais divertida, vai depender do cenário, se é um quebra de gelo, no começo da oficina, ou se é alguma coisa um pouco mais séria que precisa da imagem, mas fica a critério de vocês. Normalmente, o que a gente usa como até uma quebra de gelo no início de uma capacitação, a gente até coloca alguma coisa um pouquinho mais divertida, um pouquinho mais dinâmica, né? Até remontando aquilo que a Camila estava falando das apresentações. Mas isso fica a critério de vocês, ele continua dinâmico, ele continua clean, né? Se não colocar nada. Nesse momento, não vou colocar nada até para não demorar aqui mais para carregar. Outros detalhes, você pode clicar aqui porque você pode colocar uma descrição um pouquinho mais longa, às vezes precisa de um contexto. Você pode, com base nas explicações dadas anteriormente. Enfim, vocês podem colocar alguma coisa aqui, isso vai fazer parte de quem está vendo ali, quando tiver... você estiver acessando, olha, está dizendo que essas explicações longas vão aparecer no celular ou no computador de quem está acessando, tá? Eu posso colocar mais opções aqui, posso colocar alguma imagem de fundo e eu posso ainda escolher o layout, posso deixar como barras, como no formato de pizza, de donut, desculpa, de torta, né, ou pizza, ou de dots aqui. Eu vou colocar um diferentinho do que a gente já usou, vou colocar esse dots. E ainda posso, olha que interessante, colocar a opção correta. Nesse caso aqui, eu posso deixar isso livre para vocês, porque a gente pode fazer uma discussão ao fim, ou se você quiser já deixar como alternativa, não é uma opinião, tem uma resposta que seja a mais correta ou a correta, você pode colocar essa opção aqui, pode colocar porcentagens e ainda deixar a opção para colocar mais de uma opção. Eles podem marcar 2 opções, tá? Vou colocar aqui que esse é o básico, já está montado aqui, e eu posso colocar para apresentar. Já está pronto aqui. E eu poderia compartilhar a tela, como vocês já estão, né, vendo essa tela, eu sugiro que vocês entrem lá em mente.com e usar esse código 76332257. Eu já coloquei no modo de apresentação, se vocês entrarem, vocês já conseguem responder. Vamos dar uma olhada aqui que apareceu aí para vocês. Vocês conseguem acessar como é que apareceu aí na tela de vocês. Laís, tem uma pergunta aqui do Felipe, se é possível mostrar o gráfico para o respondente somente após ele ter respondido. Pode sim. Eu vou até colocar essa opção aqui. Então, na apresentação, eu posso colocar aqui, ó, esconder resultados. Eu já tinha deixado aberto, então vocês viram que apareceu uma bolinha que apareceu ali, né? Já como alternativa, mas eu posso deixar escondido. Isso é uma coisa bem interessante, Felipe, porque dependendo do que for, a pessoa ali tá vendo, a gente sabe, né? A gente é altamente, né? Somos uma espécie social, nós somos altamente sugestionáveis. Então, alguém colocou ali, acho que eu vou colocar ali também. A maioria tá indo para lá, vou colocar. Então, é bem interessante. Então, até na primeira questão, no primeiro momento que a Camila estava falando com vocês, eu deixei escondido. Então, dá para ter essa opção também, ou você pode já deixar livre, tá? Ele fez esse comentário realmente, Laís, que em algumas situações pode ser prudente para não influenciar.
Perfeito. Estamos alinhados, então. Espera mais um pouquinho, só para ver quem está entrando ainda, e eu já vou mostrar os resultados. Acho que você já tem um bom indicativo, né, do qual que seria a resposta mais correta nesse momento aqui. Vou esperar até 24. Pronto, vou mostrar os resultados aqui, ó. Olha que bonitinho que ele aparece. Ele já traz aqui, ó. Então, 5 pessoas colocaram para trazer engajamento e 20 pessoas colocaram todas as alternativas acima. A ideia, sim, é que dá para fazer tudo isso mesmo, né? O Mentimeter traz isso nas diferentes propostas aí de questão, tanto avaliar a percepção de aprendizado, porque nesse momento, com tudo que a gente já falou aqui, a gente está com 1 hora e pouco já de capacitação, de oficina, é um bom momento para quem está deste lado de cá, né? No caso, neste momento, né, eu e a Camila, a gente tem uma noção do que vocês estão percebendo. Então, ó, tem algumas pessoas que estão olhando para trazer um engajamento e, de fato, essas ferramentas, né, como o Mentimeter, traz muito engajamento, porque a pessoa não está ali só ouvindo, ela não está passiva, ela está participando, tem um momento que ela é chamada a participar. Vocês estão fazendo isso no chat, vocês estão interagindo aqui com esses aplicativos, então traz com certeza engajamento. Então, mas também eu consigo fazer uma leitura das pessoas que estão participando para ver que, ó, todas as alternativas acima. De fato, dá para trazer, analisar uma perspectiva, uma opinião, avaliar a percepção de aprendizado. Então, vocês também, nesse momento, agora eu dizendo para vocês que a alternativa mais correta nesse momento seria todas as alternativas acima, todas as alternativas colocadas ali, né? Então, vocês têm uma percepção, eu estou dando feedback para vocês, vocês estão tendo uma noção que é essa alternativa mais interessante, e eu também, olha, a maioria das pessoas está alinhada ali com a proposta do curso. Então, traz tudo isso ao mesmo tempo e esse engajamento que vocês já com certeza sabem. Aqui tem mais uma pergunta, se o Mentimeter, assim como o Slido, pode gerar também um QR Code. Eu acho que ele não... Com certeza. Ele gera? Gera sim, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho como... Estou criando aqui, então vocês já estão na tela que não está na apresentação. Então eu posso colocar Share. E aí ele tem fazer o download do QR Code ou copiar o link. E uma coisa que o Mentimeter, talvez alguns de vocês já tenham usado ele anteriormente, há alguns meses atrás, acho que anos atrás, ele não tinha essa opção de expirar em 2 dias. Então, se você está montando uma apresentação, só para a semana que vem, espera para gerar o link e o QR Code depois, um dia antes da apresentação, para não ter problema. Porque ele expira, esse código muda. Então, assim, você vai clicar, é difícil, né, gente? Clicar aqui no Share, no compartilhar, vai aparecer essa telinha que eu estou mostrando aqui. Então, fazer o download do QR Code, ou copiar o link, ou mesmo já olhar o código e colocar na apresentação de vocês. Aqui tem mais uma observação, Laís, que é sempre bom frisar quando existe possibilidade de resposta anônima, principalmente quando líderes e liderados estão na mesma turma e o assunto é sensível para o público. O Mentimeter, ele não tem a opção, né, de colocar o nome, né, ao contrário do Slido. O Slido eu mostrei para vocês que naquela pergunta de audiência é a única forma que você tinha de colocar o nome. Nas outras interações que eu mostrei do Slido, é tudo de maneira anônima, assim como o Mentimeter. E por isso que a gente optou em trabalhar com vocês tanto com o Mentimeter quanto com o Socrative. Porque a vantagem, quando você precisa saber os nomes de quem está participando, é o uso do Socrative, porque ele permite que as pessoas se identifiquem. E o Mentimeter não tem essa opção. Exatamente. E até para dar um outro ponto, eu já utilizei numa oficina com as questões abertas, mas era uma coisa específica de um grupo, eu criei para grupos diferentes, e aí nessas questões abertas eu pedi no começo da sua resposta, coloque seu nome. Então tem essa opção, mas ela não é uma opção padrão do Mentimeter. Então sempre quando você for responder, não importa se vai ter um líder, uma pessoa ali, não aparece quem que respondeu, tá? Eu não tenho acesso a isso aqui no fim, quando for gerar esse relatório, quando for gerar essa informação. Então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então é uma opção também para quando for gerar, utilizar o Mentimeter. Mais alguma questão aí, Camila? Não, tudo tranquilo. Tá bom. Então ele tem algumas opções também, só vou mostrar para vocês opções de criar temas com cores diferentes, se vocês quiserem variar, com fundos diferentes, ele tem essa opção também, se quiser trazer algum outro elemento. Ele tem alguns exemplos que vocês podem utilizar, colocando algumas imagens, né, naquele formato de slide que eu comentei. Ele tem uma limitação para criação de questões aqui, que são até 2 questões por apresentação, mas você só vai lá
criou, chegou até o limite, ó, por exemplo, eu vou criar mais uma aqui, ó, ele mostrou para mim que eu cheguei até o limite, são só 2. Mas, ok, tranquilo, cancelar, eu volto aqui nas minhas apresentações e crio, vou até nesse mesmo folder e crio uma nova apresentação. Vou colocar aqui MP2. E eu posso criar mais 2 questões. Então, vocês podem utilizar várias mesmo na versão gratuita. Eu acho que aqui acho que dá para tocar para um outro aplicativo, né? Só lembrando que vocês têm várias opções. Vou usar um termo talvez que não seja o mais adequado, mas brinquem quando vocês estiverem fuçando o Mentimeter para ver essas diferentes opções. A gente gosta muito dessa nuvem de palavras, o de escalas também, em que você coloca assim, você pode colocar algum texto, alguma afirmação e ver se a pessoa, quanto ela concorda com aquilo. Ah, eu concordo, ela vai aparecer essa barrinha aqui, eu vou colocar para vocês. Ops, aqui. Aí eu posso colocar aqui algumas afirmações. Mentimeter é relevante. Mentimeter atrapalha. Mentimeter confunde, enfim. Só para dar um exemplo aqui, que eu não vou lançar para vocês, que a gente tem mais algumas possibilidades aqui para mostrar, mas, de qualquer forma, vocês podem criar, e ele cria essa barra, a pessoa pode dizer que ela concorda plenamente ou discorda. Aí você pode editar isso aqui, para deixar em português, colocar algum termo, concordo, ou aqui no caso discordo, né, colocar discordo plenamente, enfim, os termos que vocês preferirem. Isso vai gerar, você coloca apresentar, vai ficar da mesma forma. Eu não terminei aqui, então ele fica tá um pouquinho capenga, né, mas só para mostrar para vocês qual que é a opção. Aí vocês entrariam aqui e responderiam. Nem precisa fazer isso nesse momento, tá, gente? Mas eu acho que de novo, né, brinquem um pouco com essas opções do Mentimeter e aperto o ESC, tá? Então eu coloco apresentar, eu aperto o ESC, ele sai e volta aqui para essa tela. Importante frisar, né, Laís, que naquele material que a gente preparou em PDF, a gente traz o passo a passo de todas essas opções para vocês, ou melhor, de quase todas as opções. Então, tem desde criar a sessão, você vai receber a confirmação por e-mail, como você acessa, como o teu público, os cursistas vão acessar, como criar uma pergunta de múltipla escolha, como criar uma nuvem de palavras, como disponibilizar essa apresentação durante a tua explanação. Então, todo esse passo a passo bem detalhado está naquele PDF, ele está bem extenso, porque a gente foi tirando print das telas e mostrando exatamente onde clica, o que faz em cada uma das opções e de cada uma das ferramentas que a gente está apresentando para vocês. Felipe fez um comentário aqui que é uma excelente ferramenta para realizar uma rápida avaliação diagnóstica qualitativa entre as conclusões de módulos em cursos mais extensos. Legal, Felipe, essa ideia mesmo, é como eu falei, o intuito das ferramentas digitais é você ir observando se a tua aprendizagem pretendida está sendo alcançada. Então, essas pequenas intervenções é justamente para você ter um termômetro de como os teus estudantes, né, os cursistas, estão acompanhando ou não determinado tema que está sendo explanado por vocês. Aqui a Thaís perguntou... que legal isso, vocês irão nos encaminhar via e-mail esse PDF? Leonora e Andréia, eu preciso saber, eu já passei para elas, eu preciso saber como que elas vão disponibilizar esses materiais para vocês. Mas eu já passei para ela tanto essa apresentação, ela pode ser disponibilizada, a gravação pode ser disponibilizada. Aqui a Laís já colocou os links de todos os aplicativos que a gente está trabalhando hoje, e ainda tem esse PDF com todos os links e todos os prints de tela para criar cada uma das atividades. Laís, pode continuar, que a gente tem pouco tempo. A Andréia, pessoal. Ela falou que aqui vão enviar por e-mail. Perfeito. Pessoal, eu vou já partir aqui para o Socrative. Qual que é a ideia dele, né? Estão vendo? Pronto. Ele tem uma pegada muito parecida com alguns elementos parecidos com o do Mentimeter, mas ele tem algumas
peculiaridades. Então, até tinha na apresentação, mas para ser um pouquinho mais dinâmica, eu vou mostrar para vocês já na mão na massa aqui como fazer. Então, você entra naquele link que já coloquei ali no chat do Socrative, aí você faz o login. Quando você estiver como quem vai responder a questão, que é o que vocês vão fazer daqui a pouquinho, vocês vão entrar como estudante, o login de estudante. Ah, mas eu preciso fazer um cadastro? Não, vocês só vão colocar um código que eu já vou passar para vocês. Mas no momento que vocês estiverem criando as questões, o login de professor, que é o que a gente vai utilizar agora. Aí vocês, não tem conta? Vai criar uma conta. De novo, naquele documento que a Camila mostrou ali para vocês, falou, né, que a André falou que vai mandar por e-mail na inscrição, tem todo esse passo a passo. Vocês criam a conta e seguem o passo a passo lá e vão entrar aqui onde eu vou entrar agora, porque eu já tenho esse cadastro, tá? Entrando aqui, tem algumas opções. Então, ele deixa você lançar um quiz, essa corrida espacial, que ela tem esse nome, né? Parece alguma coisa um tanto lúdica, talvez pode ser para um público, será que isso é para criança, para adolescente? Na verdade, ele não, ele traz uma dinâmica, porque você consegue fazer uma competição. Até alguém comentou no chat sobre o Kahoot, então ele tem algo parecido com o Kahoot como uma competição. Dependendo do que vocês estiverem buscando, talvez isso funcione, talvez você faz isso como um quiz normal, para você fazer uma leitura da turma, para eles se analisarem sobre algumas questões. E aí, quando eu lanço aqui quiz, ele vai me dar algumas opções, buscar os que eu já tenho pronto. Percebem que eu uso bastante isso, né? Como foi comentado no início, eu sou biólogo, né? Então tem disciplinas aqui de zoologia, de ecologia, tem que eu utilizei em metodologia de aprendizagem ativa. Então, tem alguns prontos. Você não tem pronto? A gente vai criar do zero? Vamos criar do zero agora um. Então, eu vou aqui em quizzes, eu posso já selecionar aqueles ali e editar, mas a gente vai adicionar um, porque o de vocês vai ter criado do zero. Então, eu vou criar um novo aqui. E eu vou criar eu vou colocar aqui de novo, né, sem muita criatividade, eu vou colocar MP 2709. E eu vou deixar essa opção aqui, porque eu posso poder compartilhar, isso é algo já que aparece ali no default, e eu vou criar algumas questões de verdadeiro ou falso. Tem essas opções ali, tem múltipla escolha ou de resposta aberta, de resposta curta. Então, ele não é um lugar para escrever textão, não é um lugar para fazer uma resposta muito longa, é para ser um pouquinho mais dinâmico. De novo, eu fiz a minha colinha aqui, só com algumas opções para a gente... E aí, já coloco a resposta. Então, quando a gente está colocando, já marca. Nesse caso, já estou dando a resposta para vocês, que é falsa, tá? E eu posso colocar algum comentário aqui. Vocês podem dar um feedback, isso pode ser bem relevante no contexto que vocês estão preparando, talvez um material pré-oficina, pré-curso, em que a pessoa já vê, ela já entende e ela chega para o curso já mais preparada. Então, você pode já trazer algum comentário aqui. Você pode inserir algumas coisas, algumas imagens. Então, eu vou colocar só, eu não vou escrever, é feio, né, gente? Eu vou escrever só alguma coisa aqui aleatória, só para dizer que eu coloquei, mas vocês não precisam, eu não preciso isso para gerar questão. Beleza, eu vou adicionar mais uma de verdadeiro ou falso aqui. Vou pegar aqui na minha colinha, de novo, vocês podem digitar direto aqui, só estou fazendo isso para ficar um pouquinho mais rápido. Eu já coloquei aqui, essa é uma resposta verdadeira. Criei aqui, salvei. Ótimo. Aí, o que eu faço? Eu vou selecionar ela aqui e eu vou compartilhar. Então, é lá no Quizzes, criei, né? Porque eu coloquei aqui para adicionar, criei, vou selecionar ela aqui e vou compartilhar. E aí ele já gera um link, tá? E eu vou compartilhar, desculpa, vai aparecer aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês entrarem para ver como é que funciona. Para vocês poderem entrar, né, compartilhar esse quiz, se vocês quiserem utilizar em outro momento. Se vocês quiserem fuçar, não precisa entrar nesse momento, né, e utilizar ele, mas agora eu quero lançar um quiz. Quero que vocês respondam ele. Então, eu selecionei ele aqui. E aí, outras opções, outra coisa relevante do Socrative, diferente dos outros. Eu posso deixar como um feedback automático, porque a pessoa responde, já aparece se é verdadeiro ou falso ali. Então, já dá o feedback, já vai aparecer aquele comentário que, por acaso, vocês podem ter feito na questão. Ou deixar uma navegação aberta, que daí a pessoa pode ir e voltar nas questões, ou eu ficar aqui coordenando quando que a questão vai para frente. Eu vou deixar essa aqui
mais simples. E eu vou deixar aqui com uma opção de os nomes são necessários. Eu posso deixar sem, tá? Então, até a pergunta anterior sobre o Mentimeter, você pode fazer sem. Mas esse caso aqui eu quero ter um feedback de como a turma está, de como as pessoas que estão ali. Então, lembre disso. Eu posso fazer um mix das questões, elas podem aparecer de qualquer jeito, porque eu posso fazer isso como uma prova, uma avaliação, ao fim, que eu não quero que as pessoas se comuniquem, então porque as ordens vão aparecer diferentes, as respostas vão ser misturadas. E aí eu deixei aqui como o feedback. E aí deixar a nota final, porque daí é a porcentagem de acertos. Coloquei aqui Start. Ele vai dar uma pensadinha também. Pronto. Nesse momento, agora, vocês como estudantes, vão entrar em Socrative no link que eu coloquei um pouco acima, antes desse que eu colei agora, tá, gente? Que é socrative.com. E ele vai pedir, vocês vão entrar como estudantes e vocês vão colocar esse código aqui, Laís 2303. Esse código a gente não tem controle, tá? Então ele gerou automático e eu não quis que fosse 2303, né? Na verdade, tanto faz, mas não foi esse código não é minha data de aniversário, por exemplo. Ele cria automaticamente e aí as pessoas começam a entrar e começam a responder. Nesse caso, eu vou deixar aqui, ó, sem aparecer os nomes. Então as pessoas vão respondendo e enquanto eu estou compartilhando a tela, eu não vou mostrar os nomes aqui. Eu posso fazer isso com os estudantes também, né, com as pessoas que estão participando do curso. Eu posso deixar aberto aqui e vai aparecendo enquanto as pessoas estão respondendo, a porcentagem de resposta. E eu posso deixar fechados os nomes, ou eu posso deixar aparecendo, ó, os nomes das pessoas que já estão participando, mas eu posso deixar aqui também, eu posso deixar fechada a resposta, eu posso deixar fechados os resultados. Isso pode ser relevante se você está compartilhando a tela, se as pessoas estão vendo isso, ou se você quer que os nomes apareçam, tá? Isso é uma coisa bem relevante. Então, eu vou deixar aqui enquanto vocês respondem. E aí, eu vou esperar só mais um minutinho, que a gente tá com o tempo ali, né, passando, tem bastante coisa. Bastante não, né, tem mais alguma coisinha para mostrar para vocês. E eu vou esperar só essas pessoas que já se inscreveram terminar de responder, e posso finalizar o Socrative e gerar o relatório. Eu já vou mostrar para vocês como que aparece isso, tá? Mais um minutinho. Tudo certo aí no chat? Camila, alguém perguntando alguma coisa? Laís, aqui a Flávia perguntou onde que aparece na página inicial. Tem uma opção, Flávia, quando você entra no Socrative, tem uma opção de login. Quando você clicar em login, tem a opção de login do estudante ou login do professor. Aí você entra no login do estudante. Veja se dá certo. É aqui, ó. Felipe, o que é interessante é que todas as ferramentas que vocês utilizem digitais, que vocês tenham um passo a passo de como o aluno acessa. Então, o que nós colocamos naquele PDF que foi enviado? Tem uma pergunta: como o estudante acessa? E nós já temos esse textinho pronto. O estudante acessa tal coisa, tem o site e tem exatamente as telas que vão aparecer para ele. A gente costuma, nas nossas aulas, nos nossos cursos, também sempre fazer o que a gente chama de feed forward, né? Que é fazer junto com o estudante. Então, exatamente como a gente mostrou agora para vocês. Então, eu estou mostrando como professor, agora eu vou acessar como aluno, para que eles entendam como que vai aparecer na tela deles, que é diferente da nossa tela, né? Exatamente. Então, nesse momento, uma coisa que eu utilizo com frequência é deixar aqui, até para eles irem vendo a porcentagem, eu posso parar o compartilhamento, né? Isso não é obrigatório, pode deixar rolando, vocês podem deixar isso aberto por vários tempos. Aquele link que eu mandei para vocês, vocês podem utilizar, compartilhar com outras pessoas. Então, vamos supor que vocês estão dividindo o curso com alguém, são 2 palestrantes no evento. Então, vocês podem criar e compartilhar, porque daí outra pessoa pode ter no próprio Socrative dela. Então, aquele link que eu gerei é um compartilhamento entre palestrantes, entre professores, do quiz em si. O código que vocês utilizaram, que era o Laís 2303, é para vocês como estudantes, como a Camila falou, naquele login de estudante. E agora, gente, vocês viram que aparece, ó, eu deixei aqui para aparecer a resposta, já aparece quando alguém não clicou na alternativa errada. E eu posso deixar aqui fechado o nome ou deixar aberto. Sei que vocês estão testando a ferramenta, e eu vou colocar aqui, gente, desculpa cortar, né? Eu vou colocar aqui para acabar, porque eu posso colocar isso como um tempo. Então, vai acabar essa possibilidade, terminei, e eu posso exportar este resultado.
Então, eu posso colocar aqui, então, eu posso ter uma resposta por estudante, por quem respondeu, um sumário em PDF geral, uma resposta com todas, um documento com as respostas, eu vou colocar aqui completo, tá? E aí eu vou fazer o download, ele dá uma pensadinha, gerou, baixou aqui para mim, ele tá aqui na minha... Já foi para minha pasta de downloads, ele gerou aqui um Excel, que é bem relevante para diferentes situações que vocês estão fazendo, em que dinamiza bastante se você quer ter uma análise do resultado, né, do que aconteceu. Então, vou fechar aqui para vocês. E aí, algo interessante desses quizzes, já estou saindo aqui do Socrative, se você for criar, né, mostrei aqui para vocês da questão da múltipla escolha, desculpa, verdadeiro ou falso, múltipla escolha, a dinâmica é a mesma, tá? Você coloca, muito parecido com o que a gente já mostrou aí do Mentimeter, escreve aqui a questão, as alternativas, e você já mostra qual que é a correta. Porque isso já pode dar o feedback lá no fim, ou você pode não marcar qualquer correta e você fazer o comentário, esse feedback ao longo da oficina, ao longo do curso. A outra Você opção pode que você tem... intercalar, né, Laís? Você pode intercalar Isso. as perguntas abertas com as perguntas de múltipla escolha, com o verdadeiro e o falso. Então, você pode criar um quiz com vários tipos de perguntas numa mesma atividade. Exatamente. Aqui eu posso colocar uma questão aberta também, colocar questões abertas, as respostas, né, opcionais, alguns tipos de resposta para aparecer, e o mecanismo é o mesmo do que a gente mostrou do Mentimeter, fora essa parte inicial do Socrative. E aí ele tem essa opção aqui, eu vou só mostrar para vocês como que apareceria, que é da corrida espacial. Vou colocar 4 times aqui, não, vou colocar a opção do estudante e vou colocar para aparecer. Muito parecido, tá? Com o que aconteceu, que vocês responderam, só que esse gera uma competição, muito parecido com alguém já falou sobre o Kahoot. Então, vai respondendo, então, quem chegou primeiro, quem respondeu antes. Então, tem algo de uma gamificação que pode ser relevante para a atividade que vocês estão fazendo. Ele tem esse caráter lúdico, que tem ali as espaçonaves, então pode ser algo relevante numa oficina que vocês estão fazendo. Não vou deixar para a gente brincar nisso, para a gente poder tocar para o quadro colaborativo, pode ser? Acho que vou tocando, né, Camila? Tá ok, Laís. Acho que sempre que a gente está com uns 15 minutinhos para a gente poder apresentar essa última ferramenta. A gente fica à disposição também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem encaminhar para Leonora, para a Andrea. Se a gente conseguir auxiliar vocês, elas repassam para a gente essas dúvidas e a gente encaminha para vocês assim que possível, ok? Agora a nossa última ferramenta, né? Isso, que é um quadro colaborativo, que é o Padlet. Vocês já devem ter visto outros tipos, tem o Miro, tem o Mural, tem outras opções. Eu acho que o Padlet ele é bem amigável para quem, principalmente para quem está começando a utilizar um quadro colaborativo. Eu utilizo bastante em oficinas, em capacitações, em aula, que é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais, que podem ser compartilhados e criados com outros usuários ao mesmo tempo. Então eu vou já mostrar para vocês aqui, que eu já deixei ele no jeito. Podem perceber que já tem vários criados aqui, tá? O link, né, o padlet.com, ele é bem dinâmico, bem simples de criar. Eu já tenho alguns criados para uma oficina que a gente vai ter pela PUC Paraná. E eu vou... só um comentário. Eu tô com vários, vocês podem ver se vocês forem criar depois. Eu falei, nossa, mas ela tinha uns 10 ali, né? Eu só consigo fazer 5, é porque eu tô com a versão paga. Mas, né, eu acho que ele tá, acho que 4, 5 dólares, 3 dólares por mês. Eu queria só esse mês, que eu tinha algumas atividades que eu precisava de mais quadros. Mas no livre, você pode ter até 5, mas você pode arquivar eles, que não ocupa espaço. Você pode ir criando em cima, não tem nenhum problema, tá? Eu vou criar um Padlet. Eu vou criar o mais simples inicialmente, que é esse mural. Mas vejam que tem lista, tem grade, tem coluna, tem mapa, tem tela e linha do tempo, que eu já vou mostrar para vocês, porque o pessoal, a Leonora e a Andrea já deram um spoiler que pode ser algo relevante em algumas das dinâmicas, algumas, enfim, das estratégias que vocês utilizam. Então eu vou começar a criar aqui. E aí vejam que ele tem uma forma, ele cria automaticamente um fundo e um título. Então vejo que esse meu Padlet grandioso não fui eu que escrevi.
descrição, criado com boas vibrações, não foi eu que escrevi. Ele tem essa coisa um pouco lúdica, esse tipo de interação, que é algo do Padlet, mas vocês podem editar, tá? Eu posso tirar isso aqui, não colocar nada, e eu vou colocar aqui já uma pergunta, que eu já deixei também um pouquinho engatilhada. Vou colocar assim: como um quadro colaborativo pode servir em seus cursos? Que é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu posso colocar ícone, eu pode não colocar nenhum tipo de ícone. Nesse caso, eu vou deixar ele o mais clean possível. O link eu já vou copiar, já vou mostrar para vocês como é que faz isso. Eu posso mudar a aparência, posso colocar cores sólidas, vou colocar um fundo bem pretão, vou deixar ele bem assim, né? O mais clean possível, mas vocês podem colocar gradientes, tem alguns gradientes de cor, vocês podem colocar algumas estampas que eles têm aqui no padrão deles, tem algumas bem tranquilas, né, de usar, tem algumas imagens que pode ser algo relevante, estão fazendo alguma oficina no Natal, por exemplo, aqui, tem algumas dinâmicas um pouquinho diferentes, e ele aparece alguma já de início. Ou você pode colocar o seu próprio fundo de tela, vocês podem criar isso também. Beleza, criei, e perceba que eu sempre tenho que ficar voltando. Se eu não terminar, não colocar próxima e clicar aqui, ele vai dizer assim, como assim, né? Tem interações não salvas. Ah, não, continuar trabalhando, ou se descartar e fechar se eu não quiser. Mas nesse caso eu quero continuar trabalhando. E aí eu posso mudar, colocar esquema de cores diferentes, fontes diferentes. Eu vou deixar nessa que está no default aqui. Eu posso deixar, para quando eu for publicar, para mandar para vocês, deixar para atribuição, que vocês têm que colocar nome. Mas nesse caso, até pelas questões que surgirem no chat, eu vou deixar para a gente fazer isso sem atribuição. Posso colocar aqui com, mas sem a possibilidade do anônimo. Vocês podem entrar como anônimos para fazer isso. Vou deixar aqui posição da nova publicação. Sempre que for entrando publicação, vai sempre entrando por último. Então, aqui vai ficar aparecendo por primeiro, é aquela que apareceu primeiro. Eu posso possibilitar comentários, então alguém pode comentar alguma publicação, e eu posso deixar reações. Dá para colocar curtir, votar, adicionar estrela. Eu vou colocar aqui só para a gente testar o de estrela. Voltei e eu vou, próxima, criei. Começar a publicar. Já está pronto para publicar, mas eu quero compartilhar com vocês. Vocês precisam saber como é que isso funciona, né? Como que vocês acrescentarem. Então, eu posso copiar o link para a área de transferência, eu posso obter QR Code, que foi algo comentado aqui, eu posso enviar por e-mail, se eu quero enviar para um grupo específico, e eu posso incorporar isso em blog ou site. Então, ele tem todo o HTML pronto para isso, se isso for algo relevante para algum curso que vocês criarem. Eu vou só copiar o link para transferência e eu vou colocar aqui no chat para vocês. Tá aqui no chat, pessoal. Então, fechei, tá pronto para compartilhar. Quando vocês entrarem, a tela vai aparecer igualzinha essa minha, tá? Então, eu não vou nem mudar para outra posição, até como a Camila fez ali no início, porque vocês vão entrar, vai ter esse maisinho. Então, vocês vão clicar no maisinho e escrever alguma coisa. Eu vou escrever alguma coisa aqui, mostrar para vocês, para resposta de perguntas. Eu vou publicar. Vejam que quando vocês clicarem nesse maisinho, vocês podem colocar imagem, vocês podem colocar link, vocês podem tirar uma foto. Eu participei de uma oficina, num evento, num congresso de educação, em que a gente tinha que fazer uma representação, desenhar alguma coisa que representasse nossa sala de aula, uma coisa assim. E então a gente fazia o desenho no papel e depois tirava uma foto. Isso pode ser relevante para vocês, isso pode ser algo interessante de analisar. Vocês percebam, vocês podem entrar aqui... Cleiviane Reis estava logada já com o login provavelmente do Google, né, do Gmail, desculpa. E aparece ali, mas pode entrar como anônimo, como a maioria de vocês. Então, eu posso entrar aqui, avaliar, colocar aqui 5 estrelinhas. Eu posso fazer um comentário, né, como eu deixei essa opção aqui. Vocês podem fazer isso. Ó, perceba que ele foi atualizado em outro lugar. Eu coloco atualizar para ver as respostas que apareceram para atualizar aqui em tempo real. Então, isso pode ser muito interessante, a gente utiliza isso em oficinas para que as pessoas vão colocando, a gente vá comentando o que está aparecendo. Então, ó, que legal, alguém colocou um GIF aqui. Isso pode ser bem interessante, porque pode fazer uma interação dinâmica, vocês podem colocar uma imagem, algum comentário. Então, a gente vai criando junto. Pode criar uma proposta de interação. Vão colocando as ideias de vocês, então pode ser uma reunião, que vocês estão criando alguma coisa juntos, vocês podem colocar, desculpa, eu posso falar termos que não sejam bem na área de vocês, eu vou falar bobagem, uma petição, vocês querem discutir alguma coisa, vocês podem utilizar um quadro colaborativo desses para discutir isso no tema relevante da área de vocês.
Então, ó, brainstorming, exatamente, isso pode ser bem dinâmico. Então, para construções conjuntas, um trabalho colaborativo. Então, ó, dá para fazer alguma coisa com gamificação, tem aqui uma imagem que foi colocada sobre isso. Vê se eles estão atentos, perfeito, porque você pode estar ali, nossa, algo bem parado, né, para o estudante, a pessoa que está assistindo, né, porque você pode estar achando isso bem parado demais, você traz isso, opa, a pessoa já acordou, já está mais dinâmico. Então, responder perguntas, oportunizar que todos participem amplamente, perfeito, porque daí tem pessoas que não gostam de abrir o áudio, quem não quer escrever no chat, mas tem alguma coisa relevante, mas não quer se expor tanto. Coloca, abre um quadro colaborativo também. Vejam que vocês estão utilizando várias ferramentas e dá para ir brincando, né? De novo, eu estou com esse brincando na cabeça, mas dá para vocês irem inserindo essas diferentes opções. E uma coisa relevante, gente, que vocês podem criar isso, aí vocês querem criar um material, vocês querem mostrar que isso foi relevante, vocês querem utilizar isso numa reunião e querem levar esse material depois, querem utilizar isso para construir alguma coisa. Vocês podem gerar um relatório, tá? Eu posso entrar aqui. Opa. E eu posso arquivar, mas eu posso arquivar, porque é para ninguém ter acesso a isso. Não quero mais que ninguém veja, né? Posso acessar. Não vou fazer isso agora. Mas eu posso exportar. Então, eu que criei isso, tá? Só eu que criei posso fazer isso. Eu posso salvar como PDF, salvar como imagem, salvar como uma planilha no Excel, imprimir. Então, quero imprimir, eu quero ter tudo isso numa 4 aqui para eu utilizar. Então, ele está criando esse documento, já gerou aqui para mim. E muitas vezes o próprio Padlet, ele manda uma mensagem por e-mail, porque eu estou cadastrada, tá no meu Gmail, né? E ele vai me mandar essa mensagem, ó, já está pronto, eu posso baixar e ter isso para mim também, o que é bem interessante. Laís tem uma pergunta aqui, se é possível organizar ou categorizar esses quadros. Tu tá sem áudio, Laís. Tu ainda tá sem áudio, Laís. Tenta parar o compartilhamento e... Não, continua sem áudio. Não, eu acho que ela vai ter que sair da sala e entrar de novo. Isso, Laís. Tu consegue me mandar o link de novo, Andréia, que daí eu já mando para ela. Já estamos finalizando. A gente só queria mostrar a última opção desses Ela quadros. conseguiu entrar. Conseguiu? Tranquilo. Sim. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Alguma coisa, acho que o Padlet teve uma confusão ali, ele travou. Então, eu vou mostrar para vocês, Camila, você já estava mostrando ali o Padlet como mostrar o mural? Não. Eu estava pegando o link para te mandar, achei que tu estava sem o link. Então, pode ir a última aí, daí a gente vai encerrar em cima super da hora. fechando. Vou tentar cumprir o horário. Exatamente. Essas coisas acontecem, né, gente? O uso de tecnologia, a gente tem que treinar bastante para que isso seja facilitado. Mas eu consigo, vocês estavam aqui vendo, deixa eu ver. Só vou voltar aqui para responder a pergunta, né, que eu respondi, mas acho que vocês não ouviram. Eu, como a pessoa que está apresentando esse quadro colaborativo, eu consigo organizar, eu consigo puxar para um lado, eu consigo colocar numa ordem diferente, ó, puxar para cá. Não estamos Isso vendo muda. tua tela, Laís. Mas hoje... Aqui, peraí, um minutinho. Agora estão vendo minha tela? Agora sim. É só porque tá acabando o tempo, senão tava tudo certo. Ó, eu consigo reorganizar, acho que essa foi a pergunta que apareceu ali, ó. Né? Eu consigo puxar os quadros. Eu, como a pessoa que está apresentando, consigo fazer isso, tá? Mas tem algumas outras opções. Você pode, Clarice, colocar os teus próprios... Eu chamo isso mais de post-it, né, esses teus comentários, como colunas. Então, você pode colocar aqui, primeiro uma pergunta, no segundo uma segunda pergunta, terceiro uma terceira pergunta, e aí você pode pedir para que eles respondam sempre embaixo.
Então, teria como vocês fazerem essa categorização, né, de uma maneira personalizada, mas você criando isso, né? Tu está mostrando esse? Isso. Ah, ok. Ó, dá para fazer isso também. Então, eu posso já deixar prévio, criei como coluna e eu coloquei, posso colocar questões, eu posso fazer, aqui são os tópicos relevantes a tal ponto, o 2 é tal ponto. Você escreve, edita, né, o que está escrito e as pessoas vão colocando aqui embaixo os comentários. Eu acho que essa era a dúvida da Clarice, né? Eu acho que isso dá para categorizar, né? Porque daí você consegue separar por temas, né? Isso, desculpa. Então era isso agora que eu entendi. E aí tem algumas opções que vocês podem testar qual que é o formato que mais funciona. Então esse que eu acabei por último foi o de coluna, o mural foi o primeiro, que ele fica bem misturado, com diferentes tamanhos, tem lista também, grade. E o de linha do tempo, que a gente tinha se comprometido, tinha conversado para mostrar para vocês, eu vou deixar o formato default, tá? Que, gente, para a gente economizar tempo, então isso é uma linha do tempo. Então eu vou colocar aqui atividade X, aí atividade Y, publiquei. Vou compartilhar com vocês aqui, para vocês entrarem para a gente fazer essa última interação aqui. Então, a gente pode estar criando aqui uma linha do tempo, a gente está fazendo o cronograma de alguma coisa, e aí eu criei algumas atividades. Aí vocês colaborando, por não, eu acho que a Y vem antes da X. Ó, alguém já criou a atividade XY. E a gente pode ir criando em cima. Clica no maisinho e coloca uma outra atividade. Revisão do relatório. Coloquei. Não, mas eu acho que a revisão do relatório tem que estar antes da atividade XY. E a gente vai criando junto. Ele cria uma linha do tempo que pode ajudar quando a gente está criando algum projeto, ou mesmo brainstorming para a organização desse projeto, pode ser algo interessante. Ó. E ele vai criando a linha quanto forem criando... Ops! Apareceu só um minutinho aqui. Quantos forem as inclusões que vocês forem fazendo, vai aparecendo aqui. E vocês podem testar, trocar a ordem, vocês podem fazer isso também, que deixa ele bem dinâmico. Posso criar aqui, posso criar para cá. E esses diferentes formatos do Padlet ajudam bastante a deixar dinâmico, fazer uma interação bem dinâmica. Laís, tem bastante comentários aqui positivos no chat, né? O pessoal está gostando bastante do Padlet, acho que era uma ferramenta que não conhecíamos, que eles não conheciam, né? E a gente, inclusive, inseriu ela nos 45 do segundo tempo, né? Não era uma opção, mas como a gente quer fazer uma atividade na próxima oficina, que nós vamos ter um novo encontro em outubro, aí eu falei para a Laís que a gente gostaria de usar para a próxima oficina o Padlet, então a gente achou que seria conveniente a gente trazer ela nessa primeira. Que bom que vocês gostaram, porque a ideia é justamente a gente compartilhar essas ferramentas, né, digitais que a gente tem para o uso e que elas são gratuitas, né? Então gera um engajamento com o público, acaba se tornando algo que retenha a atenção e que a gente consegue focar exatamente para atividades ou para pontos que são relevantes dos nossos cursos, das nossas palestras, né? A gente não gosta muito nem de começar atrasado, nem de terminar atrasado, que a gente sabe que provavelmente vocês têm outros compromissos, né? Então, a gente vai encerrar, eu não sei se a Leonora, a Andréia, vocês têm alguma fala para fechar, né? Da nossa parte, a gente agradece a presença, a participação de todo mundo, espero que tenha sido proveitoso e que, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem encaminhar tanto para a Andréia quanto para a Leonora, elas podem passar isso para a gente, que a gente prontamente responde vocês. Com certeza. Nós agradecemos, nós estávamos aguardando o acesso do Dr. Câmbio para finalização, mas nós agradecemos de antemão o trabalho que vocês desenvolveram, temos certeza que foi ao encontro das expectativas. Informamos que nós, conforme as instrutoras sinalizaram, nós estaremos disponibilizando para vocês esse material de apoio,
E não esqueçam que nós teremos o próximo encontro, que será dia 20... Acho que é 26 de outubro. 26 de outubro, exatamente, mas vocês receberão um convite também, tá ok? Muito obrigada, uma boa tarde a todos e todas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.